Boa noite, boa noite. Nossa, Boa vocês noite. estão animados Eu hoje. tô, Eu tô. eu tô com fome, Bia. Não tomei café da tarde. Com fome, Zé. Então é isso, eu podia ter feito uma Pois pipoquinha pra é. nós, né, Bia? Ai, podia, Você tá viu? muito preguiçosa nessa pandemia, viu? Nossa, Zé. A Ontem minha ela nem cara fez pra faxina, você. ontem ela nem fez faxina. Ô Zé, que Não? isso, Zé? Nada de preguiça. Não pode Preguiça, ter preguiça. preguiça é pecado, né? Bom dia, bom dia não, boa. Hoje ela chamou lá o personagem de quê? Era o Jonas, ela falou Jonatas. Ah, mas eu chamou o sempre Jonas de erro, eu Jonatas. sempre falo, Ixi, eu sempre falo eu não Jonatas, quero chegar nessa Jonatas. idade, Bia. Não quero chegar nos 40. Você ainda tá novinho, né, Zé? Ai, Zé. Bom, boa noite para vocês que já estão entrando. Boa noite, Isaías. Tudo bem? Deus te abençoe. A Júlia, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa então. noite, tia Boa Érica. noite, Zé. Boa noite. É boa noite, né? É boa noite ou boa tarde? Boa noite. Já pode ser boa noite, porque depois das 6 horas da tarde já vira noite. Olha só que engraçado, né? É bom ver vocês. Ah, o Davi e a Esther, senti falta de vocês hoje de manhã. Boa noite, irmã Andréia. Boa noite a Faltaram todos. de manhã? Todos de vocês manhã. que estão Ai, ai, entrando. ai, que coisa. Será Boa que eles noite, ficaram Gui. dormindo? O Gui também está conectado. Eu vi até um pirulito voando por aqui Sim, na mas cozinha. O que está acontecendo? Será que a IBS já começou? Tem Foi agora- não! Foi você que jogou um pirulito? Ai, aí? cara, eu tava devendo um pirulito pro Gui, aí eu joguei pra ele, mas foi na direção errada. Ah, Não era pra senhora falar, né? quase que acertou minha cabeça. Não era pra senhora falar. Nossa, que coisa feia ficar falando as nossas... Coisa feia ficar falando as nossas gafes aqui. Bom, Você pessoal, começou falando da dela aí, ó. É, Deu foi uma verdade, também. ela se Ah, vingou. isso acontece. Boa noite, irmã Maria José. Deus te abençoe. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? É você mesmo que tá aí, Gabriel? Fala aí pra tia Érica pra saber se é você. Alice. Boa noite, Valvadalva. Um beijo pro seu João, meu pai. Um beijo, Duda. Ah, é o Gabriel, ele falou, é ele que tá ali. Então dá um beijo na Alice também, tá, Gabriel? É bom ter vocês. E a gente vai começar o nosso culto infantil. Se a gente estivesse na igreja, né, no nosso culto, na hora da pregação dos adultos, nós iríamos para o nosso espaço lá, bem gostoso, que a gente tem lá no segundo andar da nossa igreja, e faríamos o nosso culto infantil, né? Mas estamos aqui, graças a Deus pela tecnologia também, e graças a Deus que a gente não está impedido de ler a Bíblia. Amém? Amém. Não é amém, Zizi, é amém. Amém, diz que Ó, podemos ler. hoje de manhã você foi fazer seu sotaque aí, não deu muito certo com a palavra Verdade, Deus, né? mas Então, eu vou tentar consertar pelo menos a fala, palavra Deus. Deus. Isso, muito Deus. bem. Deus Ficou é outra bom. coisa. Bom, antes da gente começar a cantar, vamos convidar todo mundo para nossa escola bíblica de férias virtual, não é, Bia? Convida Sim. aí o pessoal, Bia. Ó, a gente vai ter a escola bíblica de férias. Isso, A deixa eu tia arrumar Érica tá você me... aqui, ó. Obrigada, tia Aí Érica. você tá de chapéu novo, né, Tô, Bia? tô. E eu quero que vocês convidem os seus amigos, estejam aqui com a gente. A partir de que dia que é, tia Érica? Dia 29? 29 de julho. 29 de julho. Vai ser de quarta a domingo. Isso, vai lá, Zé. Na quarta, Na quinta, quinta, na sexta, sexta, no sábado, no domingo. domingo. Todos os Isso. dias às 18 Isso aí. horas, tá certo? Todos os dias às 18 horas para dar tempo, se você estiver na escola ainda, né? Estiver tendo aula online, você pode ainda chegar, né? Chegar não, porque você já vai estar em casa, né? Mas você pode parar com a sua aula e ter a nossa escola bíblica de férias. Eu vou estar um pouquinho de férias, né? E a Bia também, né, Bia? Você vai estar de férias, o Zé também. Eu tô de Mas a férias, gente já vai faz tá- 4 meses que eu tô Mas de férias. nada de férias. Mentira, você tá tendo aula virtual. É, tá tendo as aulas. Mas nada de férias de Deus. Amém? De Deus, Amém. a gente não tem que ter férias. Aliás, a nossa CBF é Conectados com Deus. Isso. Vamos, me ajuda? Conectados com Deus. Você é conectado com Deus todos os dias ou você se conecta com Deus só quando tem o culto infantil? Pergunta, hein? Tem que conectar o tempo todo. É bom ver a Esther e a Pietra, então um beijo para vocês duas.
Manda um beijo aí pra Pietra e pra Beijo, Esther. beijo para a Esther. Ela tá Pietra. falando que suas roupinhas são lindas. A Esther Pereira também tá falando das roupinhas novas e tudo mais. Vamos lá, vamos louvar o nosso Deus. Aí na sua casa, fique de pé, igual o Zé e a Bia. E eles vão cantar com a gente agora, né, Bia? Se desejas ir para o céu, tem quantos caminhos para o céu? Um, Se só não tem der o tom, eu não canto, não consigo Ai, cantar sem tom. misericórdia. É Ré maior. Eu gosto de pegar o tom certo. É Ré. É. Vamos lá, então. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cante aí na sua casa. Vai lá. Bem bonito, hein, Zé? Se desejas ir para o céu, só há um caminho, só um caminho. E este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu. Já sei o caminho, sei o caminho. Sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem vou falar Ficou muito nada. bom, hein, Bia? Foi rápido, hein, Zé? Nossa, Pois parecendo um é. rapper. Você fica falando aqui no meu ouvido e a Bia cantando no outro. Olha só. Eu errei a letra, Jérica, você viu? Bia. Não, fica quieta, Bia. Ninguém percebeu Quando a que gente você vai ao travou. vivo, a gente erra mesmo, porque muito boa. Um beijo pra Esther Mourão, que chegou agora. Muito bem. Bom ter você aqui. Um abraço pros seus pais também. Vamos e um beijo. Bom, a Duda eu já falei, né? Eu já mandei um beijo pra Duda. E mais um cântico que fala sobre a salvação. Hoje a gente vai falar bastante sobre a salvação. Sei que Jesus é o meu Salvador. Por que eu sei? Qual dos dois vai responder aí? Vai, porque sim, mas ele morreu na cruz. Como que a Pra música nós, fala? ele Sei porque Porque a a Bíblia Bíblia diz: Jesus me e a ama, Bíblia Jesus me salva. meus passos guia, pro céu me leva. Jesus é o meu Isso Salvador. é difícil de Salvador. cantar, Bia. Sei porque a Bíblia diz que Que se eu creio nele, Jesus me salva. Lembrei Meus agora. passos guia, pro céu me leva. Jesus é o meu Salvador. Vamos lá, Zé. Vamos. Eu não sei como eu vou fazer sem um tom. É não. Nossa. Jesus vai dar a minha pra encaixar a segunda na terça, nesse aí que é muito rápido. Ai, Zé. Vamos lá. Me ajuda? Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Salvador, é o seu Salvador também? Amém. Amém, que bênção. Coloca Que um bênção. amém aí se Jesus é o seu Salvador. É o meu Amém. Salvador. Eu recebi Jesus como Salvador quando eu tinha 14 anos de idade. Sempre falo isso, né? E você? Você já é salvo?
Se é salvo e tem certeza, diga amém. Amém, Didi. É bom ver a Laísa. Manda um beijo pra Laísa, Zé. Beijo para a Laísa, fã número 1 do Clube do Zé. É isso mesmo. Um beijo para a Juscelia. Muito bom ter você, Juscelia. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Deus te abençoe. Muito bem, vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, lembra do nosso combinado. Quando a gente começa a aula, aí não tem mais bate-papo no chat. Pode responder as minhas perguntas, certo? Ainda pode responder as minhas perguntas. Mas não pode ficar conversando. Oi, fulano, tudo bem? Não sei o quê, tal. Nada disso. Nem em inglês, viu, Isaías? Nem em português, Isso nem em mesmo. outra língua nenhuma. Tem que prestar atenção, Didi. Nós vamos agora prestar atenção, não é atenção, Zizi, atenção, Não vai poder demorar hoje. porque hoje de manhã, por que não posso demorar hoje? Porque tem culto depois. Já tem alguém me regulando aqui o Depois, horário. aí o pastor Wagner vai ficar bravo. Ai, boa noite, irmão Marcos. Olha lá, o irmão Marcos entrou. Manda um abraço para ele, Zé. Um abraço para o irmão Marcos Mecenas. É esse mesmo, você sabia já, né? Sim. Ele Então também tá bom. faz parte do meu clube. Ah, é? Ele também é seu fã número Sim. número 2? Sim. Não, número 2 não. Ele tá bem para trás lá. Tem um monte de gente na frente dele. Ai, Zé, só você mesmo. Muito bem, hoje de manhã nós falamos sobre aquele que foi o último profeta, então, antes da vinda de Jesus, né? O nosso Messias, o nosso Salvador, né? E este profeta, ele começou o seu ministério, ou seja, ele já falou de Jesus. Ele foi o profeta que está lá no livro deve estar no livro dos recordes, que começou mais jovem, né, Bia? Sim. Quando que esse profeta começou a falar de Jesus, Bia? O profeta de hoje É. Ai, deixa eu lembrar, eu esqueci. O Na João barriga, Batista. na barriga. João Batista na barriga. Ei, Bia. Dia que eu tô com a minha cabeça, viu? Responde Pra as quem não difíceis. participou da aula, pra quem não participou da aula de manhã, ficou engraçado, né? João Batista na barriga. Engraçado que de manhã eu acertei. Aí Mas- à noite eu errei. Tá bom, Bia, mas você acertou os dois, você só Sim, falou sim. engraçado. É, João, fazer o quê? João, isso. E aí a gente vai ver hoje à noite porque ele foi chamado de João Batista, tá? Batista não era o sobrenome dele, tá bom? Mas porque ele foi chamado de João Batista. Mas João foi ele, né, o último profeta antes da vinda de Jesus. Depois dele não houve outro profeta. Ele foi o último profeta. E lembra, para que serviu o profeta, Zé? Profeta, ele falava a palavra de Deus. Porque naquela O época povo. ainda não tinha a palavra A de Bíblia Deus escrita, né? Tinha só algumas partes. Então Deus falava a sua mensagem para o seu mensageiro, para o profeta, e o profeta falava para o povo, podia ser o povo de Israel ou os gentios, né? Como a gente fez essa revisão hoje de manhã. E João, ele falou de Jesus, agora responde direitinho, Bia. Ai, João falou de Jesus. Quando foi a primeira vez que ele falou de Jesus? Na barriga da mãe. barriga da mãe dele. Então vamos lembrar rapidinho a história. Seu pai era o sacerdote. Como que era o nome dele, Zé? Zacarias. Muito bem, Zé. Você prestou atenção muito na bem. aula. O sacerdote Zacarias era um homem temente a Deus, casado com... Isabel. Isso, Bia, muito bem, casado com Isabel. A Bíblia fala que os dois eram irrepreensíveis e andavam obedecendo os preceitos e os estatutos da palavra de Deus. Os dois já eram idosos, não tinham filhos, né? Porque Isabel era estéril, mas ele recebeu a visita de que anjo, Zé? Do anjo Gabriel. Do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse para ele que eles teriam um filho e que o filho deles anunciaria o caminho do Senhor. Ele anunciaria, ele prepararia o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ele seria grande e forte diante dos homens, né? Diante de Deus e dos homens. E ele então tinha essa missão de preparar o caminho do Senhor. Já pensou que maravilha em você que é mulher ter uma visita do anjo Gabriel falando para você, né? Aqui no caso ele falou para o pai, né? Para Zacarias, você imagina, né? Você que é um homem também receber a visita aí de um anjo dizendo que seu filho
vai preparar o caminho do Messias. É claro que isso não vai acontecer hoje, porque Jesus já veio, né? Mas imagina como Zacarias ficou assustado, né, Zé? Faz uma cara de assustado aí. Tá mais com cara de Que coisa. terror. Cara, Ai, mas ai. não tem que fazer cara de assustado. Ficou muito bom, Zé. Bom, Quem Ficou for muito assustado, eu escondo. Mas como Então ninguém vê minha Zacarias ficou meio que duvidando dessa profecia do anjo, o que aconteceu com ele, Zé? Ele duvidou Ele duvidou e aí ele ficou... e ele ficou Vai, Bia, assustado. responde, Bia. Ele assustado. ficou mudo. Ele ficou mudo. O anjo falou pra ele, você vai ficar mudo até que todas essas coisas aconteçam. Ah, ficou muito, Ele verdade. ficou mudo, Sim, Zé. certo? Agora, vamos lá. Quando a Isabel já tinha 6 meses de gravidez, o anjo apareceu pra... Ô, Bia, a gente esqueceu de cantar a música, É hein? verdade. A gente, se der tempo, a gente canta no final. O anjo também falou... Não, antes, né? Um anjo apareceu Não, o anjo apareceu. a uma jovem Isso. chamada Maria. O anjo apareceu para Maria. Vai dar tempo. E foi o anjo que anunciou para Maria que Isabel, sua prima, estava grávida. Quando a Maria chegou lá, então, para ver Isabel, e ela chamou Isabel! O que aconteceu na barriga da Isabel, Zé? Já aconteceu na barriga da Isabel, ela ganhou um chute de aleluia, glória a Deus. Isso, o bebê estremeceu de alegria e deixou a sua mãe cheia do Espírito Santo, porque conforme o anjo disse, o bebê já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E o bebê, então, sem que a Maria falasse nada para Isabel, o bebê anunciou para Isabel que a Maria estava grávida, era a mãe do seu Salvador. E a Isabel fala, então, bendito é o fruto do seu ventre, né? Que felicidade ter a visita da mãe do meu Salvador. Então foi o bebê, foi João, que começou ali seu ministério ainda na barriga. E a gente viu que no 8º dia, quando ele nasceu, né? No 8º dia, ele recebeu o nome de João. E o pai dele concordou com isso, escrevendo na tabuinha, né? O nome dele é João. E aí, Zé, quando ele escreveu o nome dele é João, o que aconteceu com Zacarias? Zacarias voltou a falar. Zacarias voltou a falar. Muito bem. E então eu quero que você abra sua Bíblia agora lá em Lucas, no capítulo 1. Pega aí sua Bíblia. Vamos abrir. Pegou a Bíblia, Zé? Eu só estou aqui com o meu book. Tá com Sem Palavras. E você, Bia? Tá com a sua Bíblia aí, Mas eu Bia? estou acompanhando. Não tô não, Tcheca, porque eu Não dá, né? pegar a Bíblia. Sua mãozinha não pega a Bíblia, né? Mas eu tô prestando atenção. Muito bem, Bia. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 80. Olha que capítulo comprido, Zé. Tem 80 versículos. Vou fazer você decorar na quarentena, tá? Vamos decorar. Vou fazer o Zé decorar o Quero capítulo ver. 1 de Lucas na quarentena, tá? 80 versículos. Olha só o que diz no versículo 80. O menino crescia... Que menino? João, tá? Tá falando de João. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Então ele teve aí o seu tempo, né? Igual você que é criança, de crescer tanto fisicamente como também espiritualmente. Então ele se fortalecia e crescia em espírito. E ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então ninguém sabia muito sobre João, né? O que ia acontecer com esse menino que foi preparado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Mas chegou um momento, agora eu peço para você pular aí, lá em Lucas mesmo, a gente vai lá para o capítulo 3, tá bom? Pulou aí? Isso, vamos lá para o capítulo 3. E aí a gente vai ver quando é que João começa, então, a pregar ali, a fazer o que ele veio para fazer no mundo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Muito bem. Capítulo 3, lá no versículo 2, a parte segunda do capítulo do versículo 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, lembra? Ele morava no deserto. Ele provavelmente morava mais escondido, né? Não porque ele estava se escondendo de ninguém, mas é porque ele tinha comunhão contínua com Deus para poder fazer a missão que Deus tinha escolhido para ele fazer. Então, ele não ligava para bens materiais, para casas bonitas, para comidas chiques. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que João se vestia, sabe do que, Zé?
Do que ele se vestia? Você tá bonitinha aqui de camisa, né? Toda nova. O que ele se vestia? A Bia também de vestidinho novo. Então- Ele se vestia de pele de camelo. Ô, louco. Ele lembrava um coitado. pouco o profeta Elias, né? Que também se vestia de pele de animais. Um cinto de couro. E ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Olha só, né? A comida dele, a base era essa. E então, ele morava ali no deserto, mas chegou o momento que Deus falou para ele, vamos, tá na hora, vai pregar a minha palavra. E ele veio então pelo deserto, indo pelo caminho de Betânia, ao lado, né, na beirada do Rio Jordão, mas ele começou sua pregação lá no deserto, com poucas pessoas, e veio vindo. E logo a fama dele correu por todo Israel. Como será que era a pregação de João Batista? E ainda ele não era chamado de João Batista, tá? Daqui a pouquinho eu te falo por que ele foi chamado de João Batista. A pregação dele era essa, preste atenção, ó. Capítulo 3, Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, então do Rio Jordão, tá bom? Principalmente num lugar chamado Betânia, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então ele pregava para as pessoas, arrependei-vos dos vossos pecados. Ele pregava o batismo do arrependimento. O batismo não era ainda algo que fazia parte da cultura judaica, nem da religião, nem mesmo ali, não era costume deles, tá? E o batismo, eu quero que você preste bastante atenção nisso, não era o batismo aqui que era a remissão dos pecados. Presta bastante atenção. João, ele pregava, arrependei-vos, e o batismo era só um ato físico, um ato simbólico do arrependimento. Mas ele deixava claro que quem vinha após ele, quem viria após ele, Bia? Jesus, ele estava anunciando o Messias, a vinda do Messias. E ele anunciava, então, que após dele, sim, viria alguém que faria a remissão dos pecados. Você já ouviu essa palavra, Zé? Remissão dos pecados? Sim. O que será que significa remissão de pecados? E alguma coisa referente a pagamento. Exatamente. É o pagamento, é a aniquilação, é a anulação dos pecados. Então, não era o fato da pessoa entrar na água que era a salvação dela, nada disso. Ali era só um ato físico, só algo simbolizando que primeiro tinha que haver uma mudança no coração. E que quando Jesus viesse, ele sim ia redimir, ia perdoar, era mais até que perdoar, era aniquilar o pecado, então, daquelas pessoas. Você imagina que, igual eu falei hoje de manhã, entre o último profeta ali do Velho Testamento, né? Até a vinda agora de João o Batista, 400 anos, o povo de Israel ficou sequer sem nenhum profeta. Olha só, 400 anos eles não tinham ninguém que Deus usou para trazer algo novo para eles. É claro que eles tinham os livros da lei e alguns outros livros do Velho Testamento. E provavelmente estudavam esses livros, né, nas sinagogas. Mas muitas pessoas estavam sedentas pela palavra de Deus, porque ficaram 400 anos. Olha, foram muitas gerações aí, né? Pensando que uma geração geralmente dura 70 anos, foram muitas gerações que ficaram sem ouvir algo novo da palavra de Deus. E muitos até se afastaram de Deus, porque cadê esse Messias que nunca vem? Mas Deus tem o tempo dele certinho. Então, quando João, ele vem vestido de pele de carneiro, um homem forte, poderoso na sua pregação, ele não tinha medo de ninguém. Ele pregou até contra Herodes, que era o rei ali da Judéia, sabia, Zé? Que corajoso. Ele pregou até contra ele, então ele não tinha medo. As pessoas até acharam que ele era Elias, a reencarnação, não, mas não existe reencarnação na Bíblia, né? Não existe. Mas eles achavam que ele era Elias encarnado. Não, ele não era Elias. Uns chegaram a pensar que ele era o próprio Cristo. E olha só que interessante, ele nunca se orgulhou. Ele realmente era um homem de Deus, um homem que veio para este mundo para cumprir o propósito de Deus. Quando perguntaram para ele se ele era o Cristo, ele disse não, de jeito nenhum.
mas eu vim para preparar o caminho do Cristo, de Jesus, aquele que salvará o povo do seu pecado, porque Jesus significa isso, né? Aquele que salva, aquele que salvará. E ele, então, de maneira alguma, ele quis se ostentar falando, sim, eu sou o Cristo, de jeito nenhum. Ele inclusive, disse assim, Bia, eu estou preparando o caminho dele, porque ele vem após mim. Só que ele vem após mim, ele tem a primazia, ou seja, ele tem a superioridade, ele tem a prioridade, porque ele já existe desde o começo. Ele mesmo disse que Jesus já existia desde o princípio. Como assim? Estranho, né? Sim. Porque a gente sabe que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os três existem desde sempre, porque eles são o Criador. Deus é o nosso Criador. Eles não foram criados. Jesus não foi criado. Deus não foi criado. O Espírito Santo não foi criado. Eles existem. Isso é a Trindade. É claro que Jesus, ele deixou o céu e nasceu aqui na terra como um bebê. Vamos ver qual dos dois que lembra aqui. Quantos meses de diferença, mais ou menos, tem João Batista de Jesus? Eu acho que são 6. Isso, porque lembra quando a Isabel estava já de 6 meses, foi quando verdade. Gabriel apareceu para Maria. Então, eles são primos e eles aqui, então, têm pouca diferença, mas eles ainda não tinham contato. E João Batista sabia, então, que ele estava preparando o caminho para... claro, era seu primo, mas era muito mais do que seu primo. Era o Messias, o Salvador. E ele pregava para as pessoas, então, arrependei-vos, voltem seu coração a Deus, porque é chegado o momento da vinda do Salvador. Ele foi, então, pregando e preparando aquele caminho para que as pessoas pudessem, quando Jesus começasse o seu ministério, porque Jesus já estava vivo aqui nessa época, né? Eles eram poucos meses, igual a gente falou agora a diferença. Mas ele estava preparando para que quando Jesus se manifestasse, quando Jesus começasse o seu ministério, as pessoas pudessem crer que Jesus era o Messias, era o Salvador. E ele disse assim, aquele que vem após mim, presta atenção nesse texto, ó. Tô lendo agora Lucas 3, versículo 16. Ele diz assim, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção aí, pessoal. Primeiro, eu os batizo. Então, por que ele era chamado de João Batista? Porque ele batizava as pessoas, certo? Ele batizava. Batizar é imergir. Ele imergia as pessoas dentro do rio. Qual era o nome do rio? Rio Jordão. Do Rio Jordão. Então, por isso que ele levou esse nome de João o Batista, porque ele batizava. Tá? Então, todo mundo hoje conhece. Batista hoje virou um sobrenome, né? E virou até o nome da nossa igreja, Igreja Batista. Porque a nossa igreja vem desde a época aqui, né? Dos apóstolos, dos discípulos, seguindo aí o conselho, o exemplo desde esse homem aqui de João Batista. Mas vamos lá. E aí ele fala assim, ó, eu não sou digno de desabotoar, né, de desatar as sandálias do pé daquele que vem após mim. Ele estava falando de Jesus, que ele então não era o Cristo, ele não se considerava alguém importante. Importante era o Senhor Jesus Cristo. E ele dizia assim, olha, o meu batismo é só de água. Eu só estou preparando vocês para a remissão. Mas vai vir Jesus, presta atenção aqui, porque muita gente entende esse versículo errado. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. São duas coisas diferentes. Não significa que quem tem o batismo do Espírito Santo vai descer fogo do céu, nada disso, tá? Olha o que significa. Que quem aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito
Santo. Não foi assim que a gente aprendeu lá desde Pentecostes, quando o Espírito Santo veio? A partir daquele momento, toda pessoa que é salva, ela é habitada, ela é batizada, ela é habitada pelo Espírito Santo, né, Zé? Acorda, Zé? Certo? Pelo Ouvindo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Mas aqueles que não receberem Jesus Cristo como seu Salvador vão ser batizados com o fogo. Que fogo é esse? O fogo do Espírito. inferno. Eita! Fogo do inferno. Vamos prestar atenção aqui, ó. É. Nós sabemos que, por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus. E um dia, quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ou vai para a presença de Deus, para o céu, ou vai ficar eternamente separado de Deus no lugar de fogo. Onde é o lugar de fogo? O inferno. É isso, o inferno. Então, muita gente pensa aqui que o batismo do Espírito Santo é aquele que a pessoa vê fogo, vê labaredas, não é nada disso. O batismo aqui que João estava falando que Jesus ia fazer era ou salvação. Você recebe o Espírito Santo, é salvo, é redimido, a remissão dos pecados. Lembra? Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e qualquer que crer e pedir com a sua boca será... Salvo. Será? Salvo. Será o quê? Salvo. Ah, bom, não escutei. Parece que vocês dois estão dormindo. Salvo. Vamos aqui, tia. Amém. Será salvo. Todo aquele que crer e pedir será salvo. Mas quem não crer, a Bíblia fala, já está Condenado. exatamente. Então não adianta você falar, nossa, tia Erika, você está deixando a gente com medo. Não, é a Bíblia que fala. Em João capítulo 3, fala que quem não tem o Filho de Deus, quem permanece uma vida inteira no pecado, já está condenado. E uma pessoa que é condenada, quando Jesus voltar, ela vai para o céu? Se ela é condenada? Não, ela vai ficar a eternidade separada de Deus. Aonde? No inferno. Porque ou é céu ou é inferno. Hoje no começo da aula a gente cantou: se desejas ir para o céu, só há um caminho, e este caminho é Jesus. Eu o aceito. Sei que ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por isso que João Batista falou este versículo, que aquele que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo ou com fogo, certo? Se você tem Jesus como seu Salvador, você já recebeu o Espírito Santo. Se você não tem Jesus como seu Salvador, receba-o agora. Peça perdão dos seus pecados, porque todos nós temos pecado. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. E se você, então, pedir perdão dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu, ressuscitou, confessar com a sua boca, será salvo. Será salvo. Salvo do quê? Será redimido do quê? Daquilo que eu falei, da condenação, da separação eterna de Deus. Amém? Amém. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Ele tem sim o seu juízo, mas ele tem a sua graça e a sua misericórdia que ele oferece a todos os homens, a todas as pessoas. Ele não oferece só para algumas, ele não ofereceu só para os judeus. Ele ofereceu para os judeus e para todas as outras pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele ofereceu para mim e ele oferece hoje para você. Receba Jesus como seu Salvador, porque ele veio assim, igual João o Batista estava falando. Chegou um momento que Jesus apareceu para vir aqui, ó. Para vir com ele. E quando João viu a Jesus, ele bradou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João falou isso de Jesus? Porque ele sabia
que Jesus Cristo era aquele cordeiro que havia sido profetizado desde lá o Jardim do Éden, que Jesus viria para uma vez por todas fazer o sacrifício final, né? Tanto é que hoje a gente não sacrifica mais nenhum cordeirinho para pedir perdão dos pecados, não é verdade? É verdade. Por quê? Porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus perfeito, ele nunca pecou. E ele veio então, e antes dele morrer, ele precisava, né, fazer muitas coisas. E aqui era o início da sua obra, né? E primeiro ele precisava ser apresentado àquele povo, né, ali ao povo de Israel e também depois ao mundo. E ele, olha a maneira como ele foi apresentado por João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Então, João chamou ele de Cordeiro de Deus. E quando Jesus veio, então, até João, ele veio para ser batizado. Mas espera aí, o batismo que João estava ali propondo não era de arrependimento dos pecados? Sim. E Jesus tem pecado? Não. Não. Então, por que Jesus precisava ser batizado? Você tem ideia? Uai, para dar exemplo. Muito bem, Zé. Para dar um exemplo, mas também tinha uma coisa muito importante. Jesus, ele não precisava se arrepender de nenhum pecado, porque ele não tinha pecado. Mas ele precisava começar o seu ministério e ser apresentado àquelas pessoas. E João já sabia que quando ele batizasse aquele que era o Cristo, o Salvador, a glória de Deus seria manifesta. E foi o que aconteceu. João ficou sem graça de batizar Jesus, né? Porque ele falou assim, eu que deveria ser batizado pelo Senhor e não eu batizar o Senhor. Mas Jesus disse, eu preciso que você me batize para que seja cumprida toda a justiça. Creio que ele quis dizer, para ser cumprida a vontade de Deus. Também, né, Zé? Para dar o exemplo, como o Zé mesmo falou. E quando então Jesus entrou na água e João, o Batista, né, o seu próprio primo, o batizou, o Espírito Santo, ele não é uma pomba, tá? Mas ele tomou a forma de uma pomba para que ele pudesse ser visto, porque a gente não vê o Espírito Santo, né? Espírito a gente não vê. Então, o Espírito Santo de Deus, a gente não vê ele habitado dentro de nós. Mas a gente sabe pela fé que ele está lá. Bom, se você é um crente que não lê a Bíblia e nem ora, você quase nem sabe que o Espírito Santo está dentro de você, né? Porque tá lá só um tiquinho assim, ó. Você precisa sempre estar perto de Deus para sentir a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Não precisa ver foguinho, não, para saber que o Espírito Santo está em você, tá? Mas aqui ele tomou a forma de uma pomba. E quando, então, Jesus sai das águas, aquela pomba, né? A Bíblia fala que o céu se abre. Aparece essa pomba, então, ali sobre todas aquelas pessoas. E todas aquelas pessoas ouvem uma voz do céu que dizia assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer nele. Este é o meu filho amado. Essa voz era de quem? De Deus. De Deus. Vai. Então, ali, através do batismo de Jesus, ficou claro para aquelas pessoas que estavam assistindo, né? Então, vamos imaginar aqui que tinha bastante gente assistindo quando Jesus chegou ali perto de João, o Batista. Então, todas aquelas pessoas que estavam assistindo, o próprio João, outros, os próprios discípulos de João, porque João já tinha muitos seguidores, né? Então, todas aquelas pessoas ouviram, né, a voz, este é meu filho. Você ia ter dúvidas que Jesus era o filho de Deus? Se você estivesse lá? Não. Você ia, Bia, ter dúvidas? Eu não. De jeito nenhum. Pois eles ouviram a voz do céu, eles viram o Espírito Santo descendo como em forma de pomba e ouviram eu imagino aquela voz estrondosa de Deus, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer nele. E a partir disso, então, Jesus seguiu, então, seu ministério. Primeiro ele foi para o deserto, ter aquele período de oração, né, de jejum de 40 dias, e logo depois ele começou os seus milagres. E aí você sabe o final da história, né? Até que chegou o dia da sua morte,
da sua ressurreição e hoje nós estamos esperando a sua Volta. volta, a sua vinda para arrebatar, para levar os salvos para a glória celestial. Amém? Amém. João, infelizmente, por pregar contra Herodes, acabou sendo decapitado. Foi assim que ele morreu. Mas pode ter certeza que no céu, esses que morreram decapitados vão ser os primeiros a ressurgir ali. Ele vai estar com o corpo inteirinho glorificado e já está gozando da glória do Senhor. Mas ele cumpriu a sua missão até o fim, preparando então e convertendo o coração de muitos filhos de Israel. Olha só que interessante, dos próprios filhos de Deus, do próprio povo de Deus ao seu Deus, né? Então ele teve uma missão muito, muito importante. E eu termino essa aula então fazendo duas perguntas. Primeiro, eu pergunto para você que já é um salvo, você que aqui, ó, já entendeu que você é pecador, você já entendeu que só pelo sangue de Jesus você pode ser salvo e você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e ó, você está crescendo na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a página verde significa isso, né? Porque eu sempre quase nunca lembro de falar da página verde. Você está crescendo aí no caminho do Senhor. Você que já é essa criança, que já tem certeza da vida eterna, que nem eu já falei, eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos. Eu pergunto para você, a gente está esperando a volta de Cristo. Será que Deus não quer usar você para preparar? A gente não sabe que dia que Jesus vai voltar, né, Zé? Não sabe. Ninguém Pode sabe. ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100 anos, mas a gente sabe uma coisa, ele voltará, né, Bia? Ele voltará, Jesus voltará. A gente sabe que Jesus voltará. Então, a minha pergunta é para você, sem conversa ainda no chat, que agora é muito sério. Minha pergunta é para você, que já é um salvo. Será que Deus não está pedindo para você ajudar, né, a preparar essa volta? Que jeito, tia Érica, que eu ajudo? Pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas, não é, Zé? Sim, Levando a sim. salvação, Verdade. levando o evangelho. Porque, infelizmente, olha que coisa interessante. Hoje, todos nós temos a palavra de Deus. Qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha a Bíblia, aqui um livro físico na sua mão, ela pode entrar na internet e ler a Bíblia no Google. Ela pode baixar um aplicativo no seu celular com a Bíblia. Qualquer pessoa tem acesso à Bíblia, mas muitas vezes a Bíblia fala que as pessoas que não têm o Espírito Santo, às vezes não entendem a palavra de Deus. Quem sabe Deus quer usar você para explicar para essas pessoas? Olha, sabe aquele texto que fala que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna? E você pode explicar então para essa pessoa como ela pode ser salva. Amém? Deus quer usar a sua vida para preparar, exatamente, para preparar as pessoas para receberem o Senhor Jesus Cristo, mas não agora vindo para morrer, mas ele vindo do céu para arrebatar aqueles que já são salvos e livrar-nos, né, da condenação vindoura do nosso Deus. E a minha outra pergunta é para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você morresse hoje, você poderia dizer: ah, Érica, eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se eu vou para o inferno. E isso agora não é só para as crianças. É para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula. A Bíblia é muito clara. Jesus é o único caminho. Não é o batismo. Até João deixou bem claro isso. Não é o batismo. Não é a sua igreja. Não é a religião. Disse Jesus, vamos falar um versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai até Deus se não for através de Jesus Cristo. Receba Jesus como seu Salvador. O Zé vai falar para você o versículo. O que você tem que fazer para aceitar Jesus como seu Salvador? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Tá vendo? É crer no coração
e confessar com a sua boca e será salvo. Aceite Amém. Jesus como seu Salvador, tenha certeza da vida eterna. Amém? E você que já tem, lembre-se, vamos pregar, vamos falar, vamos colocar nas redes sociais esses versículos que falam sobre a salvação, que falam sobre a volta de Jesus e que falam sobre essa graça, essa misericórdia de Deus que é estendida a todos os homens. Vamos fazer isso. Coloque lá no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, coloque no seu status, mande para outras pessoas, mande textos que falem sobre a salvação. Vamos parar de ficar mandando bobeira na rede social. Vamos falar de Deus. Vamos preparar a volta, né? Porque não sabemos que dia vai ser. Mas vamos falar para as pessoas para que elas estejam prontas para a volta de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Vamos orar? Pai querido, obrigada então pela palavra do Senhor, que mostra a sua graça e a sua misericórdia, que é estendida para todas as pessoas. Qualquer pessoa que crer e que confessar Jesus com a sua boca, o Senhor oferece a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que não escolheu apenas algumas pessoas ou designou a salvação só para um grupo, para uma nação, mas o Senhor deu a salvação para toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação. Ajude que se alguém, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser uma senhora, pode ser criança, ajude que se alguém que está assistindo ainda não tem certeza da vida eterna, agora, nesse momento, ó Deus, possa confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E nós que já somos salvos, que o Senhor use as nossas vidas para prepararmos as pessoas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para todo Não mundo. pode cantar, Thierry, que o anjo apareceu? Zé, a gente pode cantar ou não dá tempo? Pode cantar sim. Tem pode. certeza? Tem minha bênção, pode cantar. Então vamos lá. Hoje acabou cedo, eu achei que ainda estava na introdução, Bia. Ai, Né? gente. Não achou? Foi mais Não achou, rapidinho. Bia, que estava na introdução aí? Foi rapidinho hoje. Aí, Bia, depois no particular você me fala as coisas. Aqui na frente você não fala, né? Qual é o tom, Bia? É si bemol. Ixi, esse aí eu nunca cantei na minha vida, eu nunca vou cantar. Nossa, Ai, Zé. Esse é em si bemol. nem sabia que tinha. Existe si maior, si sustenido, si tá muito bemol, difícil aprender. Si si menor. Tá muito difícil aprender música, eu tô desistindo, Bia. Vou cantar em qualquer Vamos lá, coisa. um anjo apareceu Essa música aí, a uma jovem chamada Maria. segunda, terça. Ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Um anjo também falou com José. Pra quê? Pra quê? Para que ele cuidasse bem de Maria. Canta sério. Pois a criança que nasceria era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio para viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Agora tem a parte da criança, que é de Qual a parte Jesus. da Ó. criança? A criança crescia, Isso não. a todos trazia muita alegria. Isso eu não comi. Jesus era obediente, tá vendo? As duas cantaram. Gostava de esporte, mas era inteligente. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Tchau, pessoal. Ó, só lembrando, terça
terça não tem aula, nem sábado, tá? Que a gente tá essa semana de férias. Orem pelo meu pai, como eu disse no outro dia. Ele vai fazer uma cirurgia terça-feira de manhã. Vai ter que desentupir uma veia que passa aqui no nosso pescoço. Então, orem pelo seu João. E aí eu vejo vocês no domingo que vem, certo? Domingo que vem às 10h30 da manhã e às 18 horas. No CBF, dia 29, eu vou começar a soltar os convites no Facebook e você compartilha aí com quem você quiser, porque nessa CBF virtual não tem limites de pessoas, cabe todo mundo, né, Zé? Quero ver Tchau, também, pessoal. quero Um ver. beijo pra todo mundo, fiquem Vai com ter- Deus, vai boa ter Instagram? semana. Tchau, Vai ter gente. Instagram na IBF, Bia?